Fala pessoal, tranquilo, beleza? Aqui é o professor Danilo. Eu vou acompanhar aqui, vou fazer o experimento que é para você fazer na sala de aula de velocidade de som. Então, no vídeo anterior eu mostrei ali brevemente como que é o circuito, né? Não acho que não adicionei muitas coisas, uma vez que você precisa ler o conteúdo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o meu circuito, beleza? Vou mudar aqui a posição da câmera. Então, um segundo, vai balançar um pouco. Opa, aí. Aqui. Beleza? Aqui eu imprimi num papelzinho, né, uma régua para vocês, tá? Para você não precisar levar a régua, ou caso você esqueça. Ela tá na escala bonitinha, tá? Então aqui 0 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem 5 medidas, então pode ser exatamente nessas medidas. Eu tenho aqui o meu transmissor, tá? Aqui, ó, tem um Tzinho, um T aqui de transmissor e aqui um R de receptor. Então, como que funciona? Ele vai emitir um ultrassom, o ultrassom vai bater no obstáculo e vai voltar, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar, vou fazer os dados, eu vou fazer os cálculos aqui para obter o valor da velocidade do som, inclusive vou fazer as contas aqui tudo bonitinho. Pela primeira vez, tá? Então, é como se fosse você mesmo na sala de aula ali fazendo, eu não fiz um teste antes, então se aparecer algum problema, algum erro aqui, pode ser que apareça para vocês também. Na página 5 do material de vocês, tem aqui uma tabela, a qual vamos preencher, tá? E para tentar obter o valor da velocidade do som. A régua está aqui, ó, no verso. Eu imprimi duas para poder utilizar a mesma folha, né? Então, vamos lá. Começando aqui as medidas, tá? Eu não sei, você não vai conseguir visualizar muito bem o que eu vou escrever, tudo bem? Então, tá tranquilo, tá? Depois eu faço as contas ali na calculadora do computador e você vai acompanhando por ali. Então, começando. Eu vou abrir aqui vou compartilhar a tela. Ops. Abri o negócio errado aqui. Aqui. E aqui você vai ver as medidas do Arduino. Aí ele parou de medir. Deve ser porque eu mexi aqui em alguma coisa. Então, vou fechar o monitor serial e vou abrir ele novamente. Tá? Então, se isso acontecer, talvez seja só um probleminha na conexão. Beleza, está funcionando. Então, eu vou pegar aqui um obstáculo, tá? No caso, eu posso pegar meu celular, eu posso pegar qualquer outra coisa, eu vou pegar um suportezinho que eu fiz para ultrassom, tá? Vou colocar esse obstáculo aqui. Primeiramente, você vai reparar que o emissor está aqui dentro, então a gente tem que descontar aqui mais ou menos 1 centímetro, certo? Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui alinhadinho com o 0. Então, vai ter um pequeno erro aqui logo de cara, beleza? A primeira medida que eu vou fazer vai ser a 5 centímetros, lembrando que 4 centímetros é o mínimo que ele consegue medir. Eu vou observar aqui, ó, 246, 244, 245 micrômetros. Então, eu vou vir aqui na minha folha, primeira medida, tempo em milissegundos, 200 e estabilizou ele no 247. Certo? Qual que é a distância? 5 centímetros, 0,05 metros. Beleza? Anotei aqui. Depois eu passo para o computador esses dados. Aí eu vou fazer a próxima medida no 10 centímetros. Olhando ali no computador, foi para 495, 497, 491, estabilizando 491. No 491, eu anotei aqui, a distância 0,1 metro. Beleza. Próximo, 15, beleza? 15 centímetros. Você não está vendo ali, estou falando as unidades, estabilizou ali em aproximadamente, 820, né, mais ou menos. Próxima medida, no 20 centímetros. No 20 centímetros, mais ou menos 1082, vai, tá oscilando ali um pouquinho, 1082, no 0,20 metros, certo?
E, por fim, no 25, ele estabilizou ali por volta do 1.347. Beleza. 1.347 no 0,25 metros, beleza? Então, acabou a parte do experimento. Eu vou dar uma pausa aqui e vou digitar isso na planilha e a gente continua agora, daqui a pouco. Bom, eu estou aqui com a planilha, tá? Eu vou utilizar o Excel e não vou fazer contas utilizando as ferramentas da própria planilha, tá bom? Ou seja, eu vou fazer as contas numa calculadora mesmo, tá? E, posteriormente, nós vamos utilizar esses dados para trabalhar com essas informações na planilha, que é um objetivo que eu tenho aí de apresentar a planilha para vocês no futuro, beleza? Bom, então, estou terminando de digitar aqui. Opa, aqui é 0,1, 0,15, 0,2, 0,25. Beleza. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo. Eu vou fazer as contas na calculadora aqui do computador mesmo. Calc, abre a calculadora. Vou deixar ela aqui do lado. Vamos lá. Primeiro, eu vou passar todas essas informações aqui para segundo, porque nós estamos mais acostumados a trabalhar com essas informações em segundos, beleza? Então, vamos lá. 247 dividido por 1.000, né, que eu vou passar de milissegundo para segundo, vai dar... Opa! É microsegundos, né? É microsegundos. Eita. Microsegundos. 247 microsegundos, se eu dividir isso por 1.000, vai dar 0,247 milissegundos, tudo bem? Mili. Só que essas informações são em microsegundos, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui mais 3 arinhos. Isso daqui é o valor em segundos. Se eu quiser escrever isso em potência de 10, eu posso escrever como sendo 2,47 vezes 10, quanto que era mesmo? Menos 4, tá? Ele entende isso daqui como expoente, tá vendo o número lá em cima? Ele entende isso como expoente. Tudo bem? Próximo número. Então, deve ser 4,91 e menos 4 de novo, né? Aqui eu errei. 4,91, beleza? É só dividir por 1.000. Vocês vão ver, né, depois eu vou mostrar algumas funções aí do Excel para vocês, que é muito fácil fazer isso, utilizando as funções do próprio Excel. O próximo, você vai dividir de novo por 1.000, vai dar 9,2 vezes 10 a menos 4. Por fim, 1,082 vezes 10 a menos 3 e 1,347 vezes 10 a menos 3. Tá? Esse E significa vezes 10 elevado a, tá? Então, aqui, ó, você vai ler 2,47 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Bom, e a velocidade? Como que você calcula? Você vai pegar esse número daqui, ó, distância, e dividir por esse cara aqui. Vamos ver quanto que vai dar? Então, 0,05 dividido por 0,123, é o 247, né? 247. É o 202, beleza? Você consegue prever, explicar para mim por que a diferença foi tão absurda com relação à velocidade do som que era previsto naquela tabela que eu passei para vocês? Lembra que eu tinha falado para vocês? Você vai calcular a velocidade do som e depois você vai comparar com esses valores aqui. Bom, a resposta é o seguinte: se você fez sua lição de casa em cinemática, você deve se lembrar que, caso apareça algum exercício desse tipo, você emite um som, esse som bate no obstáculo e volta. A distância que o som percorre não é a distância de ida,
mas sim de ida, mais de volta. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você tem duas opções. Ou você multiplica a distância por 2, certo? Antes de fazer as contas, ou divide o tempo por 2. Eu vou pegar o dobro da distância, beleza? Porque é a distância percorrida pela onda sonora, que é a de ida, mais a de volta. Então, vamos fazer as contas de novo? Você vai pegar essa distância e multiplicar por 2. Então, é 0,5 vezes 2, 0,05 vezes 2, né? Lógico que eu não vou ficar fazendo essas contas toda hora. Dividido por isso daqui, ó, dividido pelo tempo, que é 0,0000247. Tudo bem, deu muito alto. Depois a gente discute isso. 404,8. Na tabela, tem uma casa depois da vírgula, vamos manter esse padrão, então. Então, é 404, que número que eu ponho depois da vírgula? Como o próximo número depois do 8 é maior ou igual a 5, eu arredondo o número anterior uma casa acima. Então, aqui eu vou colocar o número 9. A câmera fica descendo, né? É o número 9. Beleza? Próximo. Vou fazer as contas um pouquinho mais rápido agora. Então, aqui eu vou multiplicar o ΔS por 2. Então, 0,2 dividido por 0,000491. 407,33. 407,33. Tudo bem, né? Sei lá. Próximo. 0,15, vou multiplicar por 2, 0,3, e vou dividir pelo tempo. 0,00082. Só isso. Opa, agora tem um valor melhorzinho. 365,8. Não, na verdade, 0,9, né? Porque aqui é o 5, arredonda a casa anterior para um valor acima. Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. Se ele tem... enfim. Aqui era só o 3, né? Próximo, 365,9, beleza. Próximo. Vou multiplicar essa distância por 2, 0,4, e vou dividir por 0,00108. 2. Então, um doisinho aqui, né? 369,7. 369,7. Por fim, vou pegar esse aqui de 25 centímetros, né? Vou multiplicar esse cara aqui por 2, então 0,5, né? A distância eu multiplico por 2, divido por 0,001351347. Aquele arredondou ali, né? Deu 371,2. 371,2. Aí, olha que interessante, né? A gente pode já tirar algumas conclusões sobre esses resultados aqui. Que é o seguinte, Você percebe que tem um erro muito grande na velocidade de som? Pode ter várias coisas aqui envolvidas. Uma delas, como nós utilizamos essa régua no papel, apesar dela estar legal, na hora que eu comparei ela com uma régua normal, as medidas estão batendo, né? Estão batendo. Tem um erro na hora que você vai utilizar essa impressão como medida, né? Ela não é tão precisa. Temos mais erros aqui. Você consegue pensar em mais algum? Olha só. Quando eu falei para você dos transmissores e dos receptores aqui dentro, falei para você que você tinha que desconsiderar o tamanho desse carinha aqui, né? Então, e aí esse é um problema. Porque, primeiro, eu não sei onde está exatamente o zero. Perceba o seguinte, imagine que eu errei de apenas meio centímetro. O erro meu aqui foi de meio centímetro, certo? Meio centímetro, numa distância de 5 centímetros, é 10%. Tá? 10%. Então, é um erro bem significativo. E um erro de 10%
na velocidade do som, que deve esperada, ali uns 340 mais ou menos, já dá 34, que já vai chegar perto dos 400, tá? Então, eu tenho um erro provavelmente na medida da distância. Como que eu poderia reduzir esses erros? Nós não faremos isso em sala de aula por uma questão de espaço, mas como esse dispositivo pode medir distância de até 5 metros, talvez seja legal utilizar uma trena e medir a velocidade do som considerando uma distância maior, uma distância de 4,5 metros, por exemplo, de 4 metros. E aí é bem provável que o erro vai reduzir muito, tá bom? Bom, tá bom. De qualquer forma, esses resultados aqui são resultados razoáveis? Será? Olha só, olhando aqui na temperatura, a temperatura ambiente aqui, nesse momento, está em torno de 30, 32 graus. Vamos lá para a nossa tabela, para aquela tabela que eu deixei no material de vocês. Por volta de 30 a 32 graus, a velocidade é acima de 340, né? Perto dos 350 metros por segundo. Bom, tudo bem. Não foi assim tão preciso, mas também não foi tão longe assim. Beleza? Então, inicialmente, esse vídeo era só isso mesmo, medir a velocidade do som utilizando pequenas distâncias, utilizando o meu sensor ali ultrassônico. Eu vou fazer um outro vídeo medindo distância, utilizando agora obstáculos mais distantes, tá bom? Ou pelo menos eu apresento um resultado aí para vocês, tá? Valeu e até o próximo.